Oi, estrelas! Bom, faz um tempão que eu não gravo vídeos conversando com vocês. E pra gente retomar esse nosso papo, eu queria falar sobre uma coisa que eu acho super importante, que são os pactos que a gente faz muitas vezes inconsciente e que isso atrapalha completamente a nossa vida. Eu fico falando muito, né, sobre lei da atração, né, trazendo uma série de ferramentas de cura, de terapias, mas às vezes a gente precisa dar uma olhadinha para a origem desses problemas, né? Por que a gente precisa tanto se curar? Aonde é que a gente está errando? E é claro que não quero apenas falar, como também quero trazer uma terapia, né? Ou a indicação de uma ferramenta que pode ajudar. Eu vou olhar para baixo um pouco às vezes, porque eu anotei umas coisas que eu não quero deixar de falar para vocês. E nossa, aqui tá um frio, né? Tipo. Bom, vamos lá. Às vezes a gente cria um pacto ou vive esse pacto quando a gente percebe que por mais que a gente faça, as situações se repetem. São os famosos ciclos repetitivos. Então, se você quiser saber um pouquinho sobre o que são esses ciclos, como identificar esses padrões e como limpar, fica aí. Muitas vezes a gente fica tentando acertar e não consegue acertar. Isso tem a ver com padrões de comportamento que se repetem. E assim, parece, né, que a gente acha que as palavras não têm poder, mas assim, não é só o pensamento que tem poder. Aquilo que você fala também tem poder, até porque o que você fala veio de um pensamento que você verbalizou, né? Então a gente tem essa vibração, e por mais que a gente queira viver positivo, focar positivo, quando a gente emana ou fala negativo, a gente está atraindo essa negatividade. Então eu vou tentar explicar um pouquinho sobre o que são esses pactos de sofrimento e como é que a gente pode se libertar deles, quebrando a raiz, né, desses ciclos repetitivos. Bom, um pacto de sofrimento é um acordo que nós fazemos com nós mesmos, normalmente diante de uma situação ruim. Quando acontece com a gente ou quando acontece com alguém próximo a nós. Essas situações ruins, elas acabam sendo um decreto ou um acordo que a gente faz com a nossa alma. Por exemplo, eu nunca mais quero passar por isso novamente. Quando a gente fala eu nunca mais quero passar por isso novamente, a gente está focando apenas na parte ruim do que aconteceu, seja uma traição, por exemplo. Só que esse pacto, ele vai além da consequência, ou seja, da traição. Para que você não passe por isso novamente, a gente tem que parar de se relacionar, a gente deixa de confiar, a gente espera que isso vá acontecer novamente. Então, o que acontece? Para você evitar uma traição, você evita os seus relacionamentos. Ou se envolve com pessoas que também estão vibrando nessa mesma relação, nessa mesma vibração. Quando a gente decreta esse acordo, eles, na maioria das vezes, fazem muito mais mal do que bem, né? Porque eles impedem com que você vença as dificuldades, eles impedem com que você crie uma nova história para você. E eles ou fazem o ciclo ficar parado, ou seja, eu não me relaciono mais para não ser traída, ou de tanto que eu tenho medo de ser traída, eu acabo atraindo isso. Então você não sai do ciclo, você fica ali naquele mesmo degrau da roda de Sansara. Teve uma época, até pouco tempo atrás, quando eu ainda tinha muito tempo, eu atendia pessoalmente as pessoas. Hoje em dia eu faço só mesa radiônica e atendo com tarot terapêutico apenas algumas pessoas que ainda são minhas pacientes ou minhas clientes de muito tempo. Mas nessa época eu tinha muitas queixas repetidas, né? Aquela pessoa só se interessa por quem não está interessado nela. Isso era uma coisa que eu encontrava muita gente que acabava se interessando, estando apaixonada só por quem não estava afim dela. Ou então uma outra coisa era aquela pessoa que sempre é traída, ou aquela pessoa que sempre se envolve com alguém comprometido, ou seja,
uma infinidade de padrões e cada pessoa cria e desenvolve o seu padrão, né? A pessoa que é sempre trocada, tipo, namora, mas assim, quando a pessoa ela vai ficar com alguém, é com outra pessoa, ou seja, ela nunca é escolhida, né? Então, essa repetição de padrão, ou seja, isso acontece normalmente num nível inconsciente, quando a gente repete. Eu não tenho sorte, a gente está criando um padrão mental. Esse eu não tenho sorte, leia-se eu sou sempre traída, eu sempre sou trocada, eu me interesso só por quem não se interessa por mim e etc. Então, esse eu não tenho sorte é uma repetição de um padrão mental que a gente leva a nível espiritual e que vai vibrar nessa energia. Então, o nosso comportamento no cotidiano vai ajudar que essa crença se cumpra. Por exemplo, eu sempre acho que eu não sou interessante e a minha autoestima é baixa. Logo, se eu vou num lugar ou numa festa que eu poderia encontrar alguém ou conversar ou me divertir, eu sou a primeira a ficar de lado, de canto. Por quê? Porque eu acho que eu não sou interessante. Então eu vou meio que me isolar. Esse é o padrão normal. Logo, você deixa de ser interessante, porque o seu comportamento reforça seu padrão. Percebe? A gente vai agindo de forma a reforçar o padrão. E isso é um treco muito louco, porque a nossa mente, ela não é negativa ou positiva, ela é aquilo que a gente vibra. Então, quando eu repito, eu não sou interessante, por exemplo, a minha mente vai me ajudar a criar uma série de padrões emocionais, inclusive, que vá dizer pra mim, tá vendo? Eu tinha razão, eu realmente não sou interessante, porque a nossa mente vai fazer aquilo que a gente diz. Simples assim. Se isso é bom ou se é ruim pra gente, ela não tem esse padrão de julgamento. Então, essas atitudes normalmente são padrões que a gente aprendeu na nossa infância. Então, por exemplo, uma pessoa que foi criada num lar onde a mãe ela não era respeitada, ela vai acabar vivendo as mesmas situações parecidas na vida. E se essa pessoa vir e falar, não, eu não quero isso, eu vou me rebelar, e aí ela decreta que ela nunca vai passar por isso, ela também vai vibrar na mesma energia, só que através da negação, ou seja, ela não transcende aquela energia, ela acaba fechando o seu emocional, vai viver sempre desconfiada e infeliz. Ou seja, ela só mudou do lado, né? Mudou de lado, mas continua no mesmo padrão. Então, ou por exemplo, eu atendia muita gente que tinha crise de ciúmes, né? E essas pessoas achavam que apenas era insegurança, só que elas não conseguiam enxergar o grande ciclo que é o ciúme. A pessoa ciumenta, em algum momento da vida ela aprendeu que esse padrão, ele se manifesta através de uma crise física, a pessoa sente fisicamente aquilo. E por que isso acontece? Porque os gatilhos emocionais, eles estão na mente reativa. E o consciente não tem acesso, ou seja, a mente racional não tem acesso a esse gatilho, a essa informação. Então, o que acontece? Na prática, a pessoa ela sente aquilo e aí depois a mente vai lá e fala, peraí, por que eu tô sentindo isso? Ah, é por isso. Então a mente ela tenta justificar aquela sensação. Só que isso é um gatilho que não necessariamente tem a ver com a realidade do momento. Como é que eu vou explicar isso melhor? Por exemplo, uma pessoa que tem grandes crises de ciúmes. Eu tô falando sobre ciúmes, relacionamentos, porque são padrões que todo mundo vive, né? Todo mundo de alguma forma se relaciona. Então vamos dizer que uma pessoa que tem crises constantes de ciúmes, ela sente aquilo, só que aquele foi um padrão de uma experiência que ela assistiu ou viveu. Então vamos dizer que o gatilho seja um olhar diferente. A mente inconsciente, ela detectou um olhar que ela julga seu padrão pro gatilho. Às vezes a pessoa, ela não tá olhando diferente, mas a nossa mente detecta que é aquilo, então ela vai e dispara todos os sintomas físicos e emocionais, e a pessoa ela sente aquilo, e aí a mente consciente precisa justificar essa sensação. Por que eu tô com ciúmes? Aí ela começa a olhar, e aí ela começa a criar um mundo dentro da cabeça dela.
E aí os personagens do mundo externo, ou seja, da realidade aqui e agora, eles deixam de existir no aqui e agora e passam a fazer parte daquele mundo que está dentro da cabeça da pessoa com ciúmes, que vai pegar todos os padrões negativos e vai justificar aqueles ciúmes. Por isso que as crises de ciúmes que não têm grande justificativa são de pessoas que têm isso naturalmente. São pessoas que desenvolveram os ciúmes e têm muitos problemas de relações por conta disso. Só que a pessoa que ela tem essa crise, ela acha que ela tem essas crises por insegurança. Então ela codifica, eu me senti assim porque eu sou insegura. Mas ela não percebe que existe um gatilho que desencadeia isso. E que muitas vezes aquele relacionamento não tem um mínimo de motivo para que ela se sinta insegura. Mas é a maneira com que ela codificou todas aquelas sensações internas, aquele burburinho de emoções que fez com que ela tivesse esse gatilho. Por outro lado, quando a gente também vive esse padrão, a gente acaba se relacionando com pessoas que vão reforçar esse padrão, de forma a mostrar que a gente estava certo, eu tinha motivos para ter ciúmes. Essas pessoas, elas vão dar motivos para a gente se sentir enciumada, porque elas também precisam do ciúme alheio para se sentir amada e desejada. Aí começa uma loucura. Existem muitos padrões onde as pessoas elas se relacionam pelas carências e doenças, vamos dizer assim, emocionais e espirituais. Ou seja, uma pessoa ciumenta, ela precisa se relacionar com uma pessoa insegura a ponto de necessitar do ciúme alheio para se sentir amada. Então esses relacionamentos, eles vão se sobrepondo, então a pessoa ela não consegue sair do ciclo, porque ela emana isso, e ela vai encontrar pessoas que emanam essa mesma necessidade, aquilo que ela tem de pior para ela, que é se sentir mal dessa forma, insegura e etc, vai atrair aquilo que a outra pessoa tem de pior, que para se sentir amado precisa que a outra pessoa tenha ciúmes, e vai se comportar de modo a fazer a outra pessoa ter ciúmes. E aí esse ciclo ele acaba se fechando. Só que a pessoa ela só vai sair fora desse padrão quando ela conseguir quebrar. Aliás, ela só vai sair fora desse ciclo quando ela conseguir quebrar esse padrão. É por isso que a gente diz que o semelhante atrai o semelhante, né? Porque é quase como uma simbiose, onde um dá o outro a paranoia necessária. E no fim ninguém tá feliz, mas estão alimentando as paranoias alheias. Então, esses pactos, eles vão trazendo pra gente a necessidade de se relacionar ou de viver situações que reforcem essa nossa sensação de inadequação, essa nossa sensação de não merecimento, porque no fundo, tudo passa por um não merecimento, né? A gente não se sente merecedor de ter o melhor, e eu falo isso o tempo todo. Isso é uma grande questão nossa, né, da humanidade aqui na terceira dimensão, que está tentando evoluir, e é difícil mesmo a gente identificar, né, essa crença base. Tem um vídeo no canal sobre crenças limitantes que eu acho que ajuda muito, mas é um vídeo onde eu fico falando, né? E aí, como eu postei um tempo atrás um vídeo do Agesta de limpeza espiritual, que eu vou deixar aqui a capinha para vocês verem e o link na descrição, esse é um vídeo que ajuda muito a quebrar essas crenças limitantes, porque ele vai fazer uma limpeza espiritual completa, inclusive das crenças que a gente traz de outras vidas, de outras eras, das energias, porque quando a gente tá para baixo, a gente abre a nossa vibração para energias mal qualificadas, então isso acaba piorando a situação. Então a gente parece que tem sempre uma carga, um peso em cima. Por quê? Porque a gente descuida da nossa própria vibração enquanto a gente tá mal, e aí a gente acaba ficando mais mal. E esse vídeo, ele é um processo de limpeza que deve ser feito durante 9 dias, mas que se vocês derem uma lida nos comentários, você vai ver que dá muito resultado. E tem muita gente que já se beneficiou desse vídeo. Então, como é um processo que eu sei que ajuda a limpar essas crenças, eu queria explicar um pouco para vocês o processo das crenças e dizer que esse vídeo pode ajudar, tá? Então, assim, se você tem algo na sua vida que você não consegue se livrar, que se repete, se repete, se repete, se você não consegue ser feliz no amor, no trabalho, na família, com amigos,
Por que você não vai, faz um pacto positivo com você e tenta fazer uma limpeza realmente espiritual para que você possa mudar isso na sua vida? É óbvio que são 9 dias. Ah, ok, minha vida vai mudar completamente? Vai mudar completamente, só que o resultado disso vem aos poucos. Esse processo de limpeza, ele acontece durante os 9 dias, mas o resultado vem ao longo do seu próprio processo, de se manter em energia, de estar num pacto de melhorar, tá? Tem que fazer 9 dias sem parar e não pode interromper o vídeo. É um vídeo longo, então eu aconselho que você coloque para dormir, durma. É um vídeo subliminar. Isso significa que você vai ouvir a música mais alto do que os decretos e os números, até porque é muito cansativo para nossa mente racional ocupada em ficar pensando milhões de coisas, ficar ouvindo 45 vezes a repetição de um mesmo número. Porque é exatamente isso. O Agesta, cada ativação demora 45 repetições. Então é um vídeo longo, mas que é um vídeo que dá muito resultado. Você não vai ouvir exatamente os vídeos, não é para ouvir, é para prestar atenção na música, porque aí você dá um trabalho para sua mente racional, presta atenção na música, e aí a mente inconsciente pode se beneficiar da espiritualidade contida ali nos decretos, tá bom? Então, façam, deem os depoimentos, me contem se vocês quiserem mais vídeos com essa temática, crenças limitantes, pactos de sofrimento, auto-obsessão, enfim. Só comentar aqui no canal. Não deixa de curtir, porque o YouTube ele entende que quando você curte um vídeo ele é relevante para outras pessoas. Então, para a gente chegar no 1 milhão, curta o vídeo, compartilhe, comente, tá? Que eu vou tentar responder ou pelo menos dar meu coraçãozinho para vocês. Os coraçõezinhos é porque eu li. Um beijo e muita luz.